Fala, nação flamenguista, saudações. Pessoal, vamos ver aí a reação das mídias sobre aí a punição do BH, né? Primeiro com o Thiago Leifert, vamos ver também um trechozinho, né? Do que o ESPN, né? O pessoal falou sobre essa situação do BH aí. E o pessoal do vamos ver trecho de cada um, né? Vem a opinião das mídias e sobre também o que o UOL, né? O pessoal do UOL geralmente é mais pesado, o pessoal é mais crítico, mas vamos ver e analisar nossas opiniões, tudo bem? Vamos começar aqui com o Thiago Leifert. Eu achei um pouco de mico, assim. O que vocês querem falar? Eu sei que vocês querem falar do Bruno Henrique, né, chat? Eu tenho um botão errado aqui. Vocês querem falar do Bruno Henrique, né? Do julgamento do BH. O que vocês acharam, hein, pessoal da Twitch, do YouTube? O que vocês acharam da punição? Bruno Henrique, então, foi condenado a 12 jogos de suspensão em jogos da CBF. CBF. 60 mil reais de multa, que é basicamente o que ele deve ganhar por dia, sei lá. E ele pode recorrer, certo? Cabe recurso, então. Quando eu vi, eu estava gravando também, então só saiu a punição. Quando eu vi a punição, eu também acho que eu tive a reação de todo mundo, que é que vergonha, certo? Puxa vida. A gente teve punições aí de 720 dias, 365 dias, 100 mil reais de punição para jogadores que ganham, sei lá, 20 pau de salário, às vezes menos. E falar, nossa, que coisa. E a quantidade de provas que a gente teve acesso. Tem que olhar muita coisa também. Só o que saiu na imprensa, os vazamentos de relatórios, e mesmo que a PF divulgou, a gente olhando, falava, nossa, assim, é muito difícil achar uma saída para isso aqui, né? Do ponto de vista do direito mesmo. Era muito, muito nítido o que aconteceu. E aí vão tentar efeito suspensivo e tal. Mas vamos. Eu também, então, antes de eu começar a falar, eu, como fã de futebol, também me incomodei com a punição, tá bom? Também achei que foi pouco. Mas vamos tentar entender o que aconteceu, o que houve e como é que a gente pode melhorar para o futuro como futebol, para que a gente tenha segurança na hora de torcer e na hora de continuar apaixonado pelo nosso esporte. O Nino Paraíba, por exemplo, que recebeu uma punição muito maior que a do Bruno Henrique, o Nino Paraíba, ele recebeu dinheiro de apostadores, um esquema de aposta, que teve operação inclusive da Polícia Federal também, da Polícia Civil lá acho que foi de Goiás, né? Ele recebeu dinheiro para tomar 3 cartões que ele não tomaria. Vou falar de novo. O Nino Paraíba recebeu dinheiro de fora, caras, de uma quadrilha. Ele recebeu esse dinheiro para tomar de propósito 3 cartões que ele não tomaria normalmente. Seria do jogo, mas ele foi lá e tomou de propósito 3 cartões a pedido de uma quadrilha e ganhou o dinheiro. Certo? O Bruno Henrique, ele já ia tomar o cartão amarelo. A ordem era do Flamengo, eles decidiram, esse é o jogo que você vai tomar seu 3º cartão, eu não quero que você jogue o próximo. Então o Bruno Henrique, ele tomou um cartão de propósito a pedido de uma quadrilha? Não. Então vocês reparam, eu não estou passando pano, só estou falando o real. E há uma diferença entre a punição do Nino Paraíba e a do Bruno Henrique. Do ponto de vista da letra da lei. Estão me acompanhando, chat? Eu já vou chegar nisso aí também, Rexdex, que eu concordo com você. O Nino Paraíba recebe dinheiro para tomar cartões deliberadamente, cartões que ele não tomaria, numa ordem que veio de fora do time dele. O Bruno Henrique, ele já tomaria aquele cartão. Era uma ordem do Flamengo, estava dentro do planejamento do clube, então ele não prejudica o time dele. Mas ele passa uma informação privilegiada para fora. Mas há uma diferença nessas duas atitudes, correto? Todo mundo está comigo? Ok. Tem uma diferença, então. O artigo 243, que é um dos que o Bruno Henrique estava sendo julgado lá, ele diz que é agir de forma a prejudicar a sua equipe. O Nino Paraíba, ele toma 3 cartões amarelos de propósito. Ele está prejudicando a equipe dele? O treinador às vezes tem que tirar ele porque ele estava pendurado. Então, sim, ele está prejudicando o time dele, certo? O Bruno Henrique, ele prejudicou o Flamengo? O 243. Estou falando na letra da lei, não sou eu, gente. Estou falando na letra da lei. Cabeça aberta. Ele prejudicou o Flamengo? Não, ele não prejudicou o Flamengo. O Flamengo mandou ele tomar o cartão. Então, o artigo 243, do jeito que ele está escrito, você não consegue punir o Nino Paraíba e o Bruno Henrique do mesmo jeito. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando, né? No 243A, está escrito agir de forma contrária à ética
para mudar o resultado da partida. Uhum. O Bruno Henrique, ele mudou o resultado da partida deliberadamente, de forma contrária à ética, ou ele fez o que todo mundo faz a pedido do clube dele, que era tomar um terceiro cartão? Então, vocês já estão entendendo que na letra da lei, do jeito que ela está escrita, do jeito que a lei foi redigida, não dava para punir o Bruno Henrique. Entendeu? Para de passar pano, Thiago, tá feio já. Renan, você será banido do canal, porque você não está entendendo uma palavra do que eu tô falando. Vou te tirar. Escuta o que eu disse. Presta atenção, eu não escrevi a lei do STJD. E tá falando que eu tô passando pano, eu vou mandar embora, pessoal. Tchau. Abra a cabeça, escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Não fui eu que escrevi a lei. Eu tô mostrando para vocês um problema. Para de ser assim. Tô falando 243 e o 243A. Isso foi isso que enquadraram ele. Presta atenção, velho. Não tem o que fazer. Não fui eu que escrevi a lei. Ele prejudicou o Flamengo? É isso que está escrito no negócio lá. Você tem que ser punido se você prejudicou o seu time. Você prejudicou o seu time? Não. Não prejudicou. Foi o teu time que mandou você tomar cartão. Então, Ítalo, a questão de prejudicar a casa de aposta, ela não entra no STJD. Ali é um julgamento de justiça desportiva. Tá? Então, recebeu grana é a mesma coisa, mas não foi isso que estava sendo julgado ontem, gente. Não é isso que está sendo julgado ontem. Tá? Cara, aqui é para a gente ter uma discussão saudável. Se você não está escutando nada do que a gente está falando aqui, nada do que eu estou falando aqui, pô, não dá para conversar, velho. Não é aqui seu canal. Seu canal é outro. Se você quiser espernear, falar o Flamengo manipulou o tribunal, você vai para outro lugar, meu. Aqui não. E é o meu canal. Eu faço o que eu quiser aqui no meu canal. É meu canal, pô. Canal do Thiago. Eu faço o que eu quiser no meu canal. Tá bom? Eu estou tentando ter uma conversa saudável e além do normal, aqui do que saiu, além do Flamengo, o Flamengo. Estou tentando. Eu não sou flamenguista. Vamos continuar. De novo, eu não escrevi a lei. O 243A diz: agir de forma contrária à ética para mudar o resultado da partida. Chat, o que é o resultado da partida? Não fui eu que escrevi a lei. O que eu estou dizendo é que quando entra um monte de advogado lá no STJD, desembargador, e está escrito isso aí, a redação desses dois artigos, ela é excelente para quem facilita a aposta. E foi o que o Bruno Henrique fez. Facilitar a aposta, como o Bruno Henrique fez, que é eticamente errado, não está escrito ali. Não está escrito, cara. Onde é que eu queria chegar antes de vocês ficarem aí? Tá passando pano! Tá passando... A lei é ruim. O código é ruim. Está errado. A gente precisa melhorar o código. O código está errado. A gente não tem como melhorar o futebol se a gente não atualizar o nosso código de justiça desportiva à realidade atual, que é a do mundo das apostas. Sim, a lei está defasada. Obrigado, Lucas. Está atrasada. Precisa mudar. Assim como quando surgiu a internet, a gente teve que atualizar um monte de regras que estavam escritas quando só tinha jornal, rádio e televisão. Entendeu? Porque na letra da lei não dá. Na letra da lei o Bruno Henrique escapa pelo que ele fez. Justificativa que o José Francisco Mansur dá, e eu não concordo. É exatamente o que o Juca está explicando. Essas mesquinharias da legislação, né? Mas ele diz assim, o Aleph Manga teria pegado 360 dias porque há a prova de que ele recebeu o dinheiro, e o Bruno Henrique não tem isso. Então ele foi para o 234, o artigo, e aí vamos nessa tecnicidade. E aí o Luiz Henrique pega 12 jogos, o Bruno Henrique pega 12 jogos. Só que tem um detalhe, cara. Primeiro que, sim, o julgamento mais importante para mim é o criminal. E tem que ir para o criminal. Mas você vai para o criminal dizendo, mas o esportivo já livrou a cara dele. É muito importante criar uma jurisprudência para um caso novo que é das apostas esportivas, que só estão regulamentadas e liberadas no Brasil porque as pessoas estavam jogando em Liechtenstein com esse aparelhinho aqui.
É por isso que regulamentou. Num país que não tem cassino, você pode jogar pelo celular. Porque você joga no Luxemburgo. Por isso. PVC, e não vamos nos esquecer do seguinte, porque não estamos falando da Madre Teresa de Calcutá. Estamos falando de alguém que 2 anos atrás foi pego com carteira de motorista falsa. Fez um acordo com a justiça e acabou liberado. Quer dizer, foi condenado por falsidade ideológica. Então, é alguém que já tem um histórico que faz com que o torcedor olhe e fale, olha, não dá para confiar em coisa alguma, porque quando é do Flamengo, quando é do Corinthians, quando é do Palmeiras, acham um jeito de safar. Se é um coitado de um clube menor, toma uma para ser exemplar. E o exemplar seria o Bruno Henrique, e não o Manga. Mas eu acho que nesse caso nem interessa se ele tivesse um histórico perfeito. Tem um réu confesso que confessou ter apostado no cartão amarelo porque sabia que ele ia receber. E ele foi considerado culpado. É isso que me pega. Então, inocenta, porque dá 12 jogos, Alicia, que a gente sabe que ele não vai cumprir, é uma piada. E muita gente está falando exatamente isso. Ó, Fabrício Brandão, a marca da impunidade. É essa sensação que fica. Era melhor não ter sido condenado, Alicia. E, Domi, acho que tem um outro fator nisso, que é a participação do Flamengo no julgamento. O Flamengo abre um precedente perigosíssimo para tentar ter o Bruno Henrique agora no curto prazo, abre um precedente que pode prejudicar o próprio Flamengo e outros clubes no médio e longo prazo. Quer dizer assim, então se o clube não se sentir prejudicado, tudo bem? Então, se no 8-0 contra o Vitória, um jogador do Flamengo entrega um gol, porque prometeu entregar um gol, e aí é 8-1. Não tem problema, estava 8-0. Então, isso aí não prejudicou o clube diretamente. Então, tudo bem. Né? Onde a gente traça essa linha do que está errado eticamente, quando um clube diz, mas para a gente tanto faz, porque a gente imaginou que ele fosse tomar cartão mesmo, que ele fosse forçar o terceiro amarelo. Então, se ele forçasse o terceiro amarelo para ir limpo para o jogo do Palmeiras, ou se ele forçasse para alguém ganhar dinheiro, não faz diferença nenhuma, tá tudo bem. Então, para mim, assim, é um grande dia para os manipuladores de resultado, um péssimo dia para o futebol e um grande dia para quem mexe com isso, porque abriu as portas para acesso aos jogadores, com apoio, inclusive, do próprio clube onde esse jogador atua. Perfeito, Alicia. E o Sérgio Bertolotto mandou um superchat para falar exatamente isso. Ó. 12 jogos de suspensão é um grande dia para a canalice. E, na verdade, é um grande dia para desmoralizar a justiça desportiva brasileira, porque já não ia nem abrir investigação, só abriu. Oi? Se é que se consegue desmoralizar o que já está desmoralizado, não é de hoje. Né? Rio de Janeiro, Flamengo e com o Pedro Henrique Torre, com toga ou sem toga o Pedro Henrique, hein? Porque ontem ele ficou o dia inteiro no tribunal, não é, Pedro? Acompanhando, claro, o julgamento que afastou, que puniu o Bruno Henrique, então, por 12 jogos, além de uma multa, Pedro. Tudo bem, Bruno? Respirando ainda aquele ar de tapetão de tribunal, porque foram mais de 7 horas só de julgamento, fora o tempo que você chega, fica lá, enfim, tá aí mais de 10, 11 horas ontem lá no tribunal, no STJD, e aí, enfim, saiu a tão aguardada por muitos aí decisão sobre o caso Bruno Henrique. Um abraço também pro Jailson e pro Donk também. Então foi uma maratona ontem maior do que as suas, Bruno. Bruno Henrique acabou punido no artigo 243A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala bastante sobre atuar de forma contrária à ética desportiva e influenciar o resultado por conta daquele cartão recebido contra o Santos. Em Brasileiro de 2023, 1º de novembro, o Flamengo perdeu, o Bruno Henrique foi até expulso depois, recebeu amarelo, em seguida foi expulso, teve contato com o irmão ali via WhatsApp, mas não conseguiu, a procuradoria, todo mundo não conseguiu provar que ele prejudicou, como tinha pedido a procuradoria, o próprio clube. Então, do 243, que seriam aqueles 2 anos, ele foi absolvido, pegou uma pena no 243A de 12 jogos e também R$60 mil em multa. Então, o que o Flamengo vai fazer agora?
vai aguardar a publicação do acórdão, a publicação da sentença, vai analisar os votos e vai entrar com recurso e também o pedido de efeito suspensivo, que geralmente é dado basicamente automaticamente quando o jogador pega mais de 2 jogos. Aí o caso vai para o pleno do STJD, pode aumentar a pena ou reduzir. O Flamengo vai pedir a absolvição total do Bruno Henrique. Por enquanto, Bruno, ele está suspenso. O Flamengo ainda não pediu efeito suspensivo porque não tem emergência. Dia 14, próximo outro fim de semana só que o Flamengo volta a campo. Reapresentação hoje no Ninho do Urubu, à tarde, e com Bruno Henrique entre eles. Ele pode frequentar mesmo suspenso. É diferente do caso do Gabigol, por exemplo. Perfeito, Pedro. Você já volta, a gente vai discutir esse caso. A gente vai receber aqui também no estúdio do Sport Center o Andrei Kampf, que é um advogado especialista em direitos. Pessoal, aí ainda vai dar muito o que falar isso aí, né? A gente sabe que é muito complexo. Isso aí é coisa, o Flamengo vai resolver tranquilamente, vai recorrer. Então, poderia ser até pior, né? A pena, mas foi uma pena que não foi boa, mas também foi mais branda, né? Não foi uma pena tão grave como a gente achou que poderia ser. Claro que poderia ser até banido, como estava falando aí, né? Mas graças a Deus. O cara é um trabalhador, né? Ele errou, tem que ter a segunda chance. Todos nós temos que ter uma segunda chance nas nossas vidas. Mas como o Thiago Leifert falou aí, né? O Thiago Leifert, que já foi tudo acordado. Já tava certo dele tomar o cartão, né? E a galera dizendo que o cara tava botando pano quente. Não é pano quente, é a verdade, cara. É a verdade. O Flamengo não iria mentir, até porque é uma empresa séria, um time grande, não pode mentir pra justiça, né? Então, a gente sempre soube que houve essa questão, né? Não, de você tomar um cartão. Por exemplo, vai jogar Flamengo e Palmeiras daqui a 2 rodadas. Aí o Flamengo, nesse meio do tempo aí, ele tem um jogo contra... Aí tá jogando, vai jogar hoje, aí daqui a 2 jogos vai pegar o Palmeiras, um exemplo. Aí joga Flamengo e Santos hoje. Aí depois tem Flamengo... Antes do Palmeiras tem Flamengo e Curitiba. Um exemplo, fala um exemplo. Flamengo e Juventude, né? Aí ele toma esse cartão contra o Santos, não joga contra o Juventude e joga contra o Palmeiras. Sempre existiu no futebol. Só que agora não pode nada, o mundo tá ficando muito complicado, a gente não pode mais nada, a gente não pode mais fazer nada, né? Tudo agora é um protocolo absurdo, né, pessoal? Então fica difícil. Pessoal, daqui a pouco estamos de volta com mais um vídeo, pra gente debater sobre mais isso aí, né? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.